Quê? Caraca! Vamos lá. Deixa eu começar. Recomendo que copiem hoje, que eu vou trazer algumas coisas que não tá dentro do livro. Nada, é divertido. Divertido. Vamos lá. Hoje, sobre o capítulo 5. Que é queda de Roma. Meu Deus. Queda de Roma e reinos germânicos. Vamos lá. É, tudo junto. Tudo junto. Ainda vou trazer coisa a mais. Vamos lá. Atividades que hora tem? Oi? Tem não. Você quer que eu passe? Não. Se quiser, eu passo agora aqui. Só pra ela. Tá? Beleza. Vamos lá, rapidinho aqui. Primeiro, o último período de Roma, chamado de Baixo Império, tá bom. Chamado de Baixo Império, ele é justamente esse fim de Roma. Tô gravando. Tudo bom? É justamente esse fim de Roma. É Roma caminhando para o seu término. Durou uns 200 anos, esse término de Roma. Séculos 3 ao 5 depois de Cristo. E por que esse Baixo Império? Porque teve uma crise conjunta. Foram séculos de uma crise, uma mesma crise, que só foi piorando até dar ruim de vez. Essa crise, a gente tem como dividir em questões internas e questões externas. Na verdade, externa só tem uma, tá? Internas e uma externa. Vamos lá. Primeiro, a crise interna começa com aquela coisa da Pax Romana, que eu falei na última aula. A paz romana foi quando Roma tinha decidido não mais conquistar lugares. Roma mudou seu foco. Em vez de conquistar, preferiu focar em administrar o que já tem. Isso foi ruim? Foi. Por quê? A base da civilização romana era a mão de obra escrava. Eram os escravos que eles conseguiam dominando territórios novos. Roma ia, Roma invadia os lugares, Roma conquistava, e a população desse lugar que ela dominava virava escravo. Além das riquezas que ela ganhava, né? Quando Roma para de conquistar, com o tempo, eles param de ter entradas de novos escravos. Então, o que você tem? Uma crise de mão de obra escrava. Uma crise escravista. Ah, o escravo não tinha filho? Tinha filho. O escravo também fazia música, né? O escravo também se reproduzia. Mas não era assim a nível suficiente para realmente repor a mão de obra escrava que Roma precisava. E aí a gente tem um efeito dominó muito grande. Uma reação em cadeia. Se você tem crise de mão de obra, você tem, na prática, falta gente para trabalhar em coisas básicas, você avança. Você vai ter crise de abastecimento. Vai faltar gente para plantar, para trabalhar na plantação. Vai faltar comida. Vai faltar gente para produzir as coisas, fazer roupa. Vai faltar roupa. Então você vai ter, com a crise de mão de obra, uma crise econômica.
gera uma crise econômica, em que ou os produtos estão muito escassos, a minha está dando tempo, né? Os produtos ficam mais escassos, fica mais difícil conseguir comprar alguma coisa, é difícil você achar, ou então quando você acha, está mais caro, porque os preços sobem. Na lógica de oferta e procura, na lógica econômica básica, se tem alguma coisa para comprar, então o preço é barato. Porque muita gente tem mais do que gente para comprar. Se, pelo contrário, se torna um item mais difícil de achar, mais raro, então o preço sobe. Porque tem menos para muita gente. Então o preço se valoriza, o produto fica mais valorizado, o preço sobe. Então essa crise econômica envolveu aumento de preço. Envolveu regiões inteiras que começaram a não ter comida, que começaram a não ter um monte de coisa, não tem um monte de coisa, só de graça. Tá? Como toda desgraça é pouco, essa crise econômica gerou uma crise política. Toda desgraça é pouca, tá? Gerou uma crise política. Por quê? Porque os governantes de Roma, muitas vezes nesse período, genialmente, em vez de focarem muitas vezes tentar resolver os problemas, focaram em brigas internas do governo. Então, era briga de imperador com senador, briga de senador com general. Os líderes de Roma, os imperadores, ficaram mais fracos. Muitos deles ficaram até mais egocêntricos, como aquele tal do Cômodo, que tentou falar que ele era Hércules, tentou mudar tudo de Roma para ficar na margem dele, em vez de tentar resolver o problema da cidade. Né? Você começou a ter brigas políticas mais intensas, uma instabilidade política muito forte. E uma coisa genial que muitos tentaram, né? Aumenta os impostos. Assim, genial. Está em crise econômica, está com fome, o que você faz? Você aumenta os impostos. Por quê? Porque Roma era caro. Roma tinha um exército, o exército era caro. Roma tinha um senado, o senado era caro. Tudo em Roma era caro. Para manter Roma, o aparato de Roma, o exército, o senado, o imperador, era caro, precisava de dinheiro. Então, tentaram aumentar os impostos porque Roma era uma civilização, tinha um Estado, uma administração caras, onerosas. E, quando você aumenta os impostos, você gera uma crise social. Tudo em reação em cadeia. Tudo em reação em cadeia. Uma coisa gera outra, gera outra, gera outra, gera outra, gera outra, e no final você está tudo na lama, tudo no caos. Tá? Uma crise de mão de obra gerou crise econômica, gerou crise política, crise social. Que crise social é essa? Galera, o pessoal, no mais pobre, não consegue comprar comida, tá caro demais. Não consegue dinheiro para as coisas. Vai ter que pagar mais imposto. Então você começa a ter uns problemas sociais em Roma muito intensos. Tudo bem? Um silêncio sepulcral aqui. Que bonito, né? Por quê? É tudo uma reação em cadeia. Né? Falta de mão de obra gera crise econômica. Desestabilizou a política, desestabilizou o social. Tá? Isso aqui foi só a desgraça interna. Ainda tem a desgraça que vem de fora. Posso falar a desgraça de fora? Beleza. Qual foi? Pode ser. Qual foi a desgraça de fora? A desgraça de fora foi que Roma começou a ter que lidar com invasões. Roma começou a ter que enfrentar invasões.
que aconteciam em todo lugar, em qualquer época, durante todos esses séculos aqui de crise de Roma. Então, não bastasse as questões, problemas internos, Roma tinha que lidar com invasões vindas de fora, que foram cada vez maiores. Suas provas têm questões de múltipla escolha? Tem. Amém. Posso pagar aqui? Beleza. Olha isso aqui também. Essas invasões, o que acontece? Aqui, invasões. Algumas eram pacíficas. Ou seja, era um pessoal de boa, era muito agricultor, pastorzinho de ovelha, estava migrando, procurando um lugar para viver. Alguns. Outras eram violentas. A galera que não está procurando, não está vindo com a ovelhinha e com a plantação de cenoura. Não. Está vindo armado, procurando riquezas, procurando pedras preciosas. E as violentas vão focar muito nas cidades. Querem lugar, ou seja, eles querem encontrar lugares que tenham coisa para saquear. Se eu vou saquear alguém, se eu vou roubar alguém, eu vou focar onde tem riqueza, né? Dica de como ser ladrão na vida. Ó, você soltar? Oi? Nada, não. Bora soltar? Pois é, tipo assim. Tipo nessa, né? Se você vai saquear um lugar, você vai para onde tem riqueza para saquear. Vai para o banco, pois é. Aqui em Roma, você vai para cidades que eram grandes. Você não vai tentar saquear uma vila no campo porque tem meia dúzia de pessoas. Pois é, exatamente. Tá fazendo no Rio. Acontece de vez em quando, de vez em quando. Acontece de vez em quando. Pois bem, agora, por que começou a ter essas invasões e com muita frequência? Essas invasões, elas vinham muito do nordeste da Europa. Vinham muito da região da atual Alemanha e além. E a gente sabe que esses povos entravam em Roma, seja pacíficos, seja violentos, porque estavam sendo empurrados por uma galera pior, os hunos. Já ouviram falar de Átila o Huno, imagina, em algum momento. Alguém soprou alguma coisa. Os hunos, criados por Átila, principalmente, hunos. Era um povo que conquistou outros. Estavam vendo lá da Mongólia, lá do norte da China. E era um povo que estava indo para leste. Perdão, indo para oeste, confundi um pouco as coordenadas aqui. Indo para oeste, conquistando o que tinha no caminho, ganhando mais adeptos e fazendo fugir quem estivesse no caminho. Nisso, os povos que estavam por acaso no caminho dos hunos fugiam e esbarravam em Roma. Era um povo vindo da Mongólia, atual Mongólia. Oeste, isso. Ou seja, indo para a Europa. Foram avançando, e começaram a empurrar outros povos. É o povo vindo da onde mesmo? Atual Mongólia. Se quiser botar das estepes da Mongólia. Conquistando outros povos. Conquistando o território de outros povos. Sim. Tá? Mas eles pegaram o território? Sim, apesar de serem seminômades, sim. Pegar um território, pegar riquezas. Tá? Isso fazia com que diversos povos acabassem tentando ir para Roma ou procurando abrigo ou procurando riquezas. E isso no território todo de Roma. Território todo mesmo. Todo mesmo.
Os hunos, inclusive, vão acabar chegando em Roma e vão literalmente botar fogo em Roma. É literal, vão botar fogo na cidade mesmo de Roma. Eles vão invadir, vão saquear Roma e vão incendiar Roma. Agora é real, real. Inclusive, o relato sobre eles saqueando Roma é lindo, assim. Se alguém achar, eu recomendo. Boa ideia para a questão da prova. Vou botar isso. Botar os hunos na prova. Hunos saqueando Roma. É uma questão bonita. Se tira o H e coloca isso. Pode ser também. Botar aquele baralho de Uno na prova. E tira o Uno na prova. Eu consigo piorar uma questão com isso. Não, Você me deu uma ideia muito malvada agora. Muito obrigado. Não, você já percebeu que o Léo é o criador de todo esse fato. Exato. O Léo me dá ideia, cara. O Léo fala, eu tenho... Cara, ótima ideia. Fazer uma questão com isso. O que ele falou? Eu falei piano. Ele falou, apaga o H e põe um baralho na prova. Eu falei, eu posso piorar essa questão. Apaga o H e você? E põe um baralho de Uno na prova. A professora de biologia já pagou a gente todinha. É? Professora de biologia chegou aqui, deixou até sem coração. Deixou até sem... Espera. Cara, eu sou senhora. Esse tem que a professora explica. Espera. Ela acabou com a história. Espera que eu vou chegar lá também. Mas esse Lego é conhecido nisso. Vou chegar lá. Vamos lá. Voltando aqui sobre essas invasões desses grupos. É sério? Eu vou tentar explicar bem bonitinho, mas pode acontecer. Ele não consegue pegar leve, né? Você está fazendo uma prova fácil. Olha só, consigo sim. Não vem? Por favor. Deixa eu focar aqui. Deixa eu explicar aqui a matéria. Duvido você conseguir. Não, obrigado, Carolina. Vamos lá. Esses povos que estavam indo, sejam pacíficos, sejam violentos, em geral, são chamados de germânicos. Por que germânicos? Porque da atual Alemanha. De uma região que era a chamada Germânia, em latim, Germânia, que é a atual Alemanha. Sim, dezenas de povos diferentes. Mas a Mongólia não existe. A Mongólia é lá para a Ásia. Tá? Tem noção, os hunos estavam empurrando lá da Mongólia. Os hunos não fazem parte dos germânicos, por exemplo. Os hunos é um povo chamado povos das estepes asiáticas, que é da região central, um pouquinho abaixo da Rússia, em cima da China, enfim, por aí. Não vem ao caso. Importantes são os germânicos. Mas todos eles, para os romanos, eram chamados de bárbaros. Por quê? A palavra bárbaro, primeiro bárbara, ela vem do grego. Em grego, o bárbaros é uma pessoa que não é grega. Para um grego, o bárbaro é o não grego. Mas para o grego, ele é o mais lindo, é o mais inteligente, é o mais evoluído, é o mais tudo. Então, o bárbaro não é nada disso. É o menos tudo. Thiago, Não importa quem seja. Oi. travou essas paradas aí do germânico, bárbaro. Pode repetir, pô? Então, tá falando. Os germânicos, em geral, esses povos que estavam invadindo Roma eram chamados de germânicos. São chamados de germânicos. Para os romanos, eles chamavam de bárbaros. Na ideia de pegar essa coisa dos gregos, tá? De considerar que qualquer povo de fora é inferior. Deixa eu ver se eu consigo botar a alta aqui. Tá? Para os romanos, qualquer povo de fora, não importa quem seja, é inferior. Para os romanos. Tá? Então, todos os povos que entravam em Roma, sejam eles grandes, pequenos, pouca gente, muita gente,
Organizado ou não, isso, aquilo não importa. Os romanos eram sempre inferiores. E eram chamados de bárbaros. Então a palavra tem um sentido pejorativo que vem dos próprios romanos. Os romanos não se preocupavam muito pouco em entendê-los. Muito pouco mesmo. O importante é que eram bárbaros, não valiam nada. Mas a irmã quer se conjunto e estão na Alemanha. Aí vai ter vários grupos. Vai sim. Vai ter, tipo, anglo-saxões, godos, ostrogodos, visigodos, vândalos, burgúndios, lugúmbrios, lombardos, enfim, muita gente. Muita gente mesmo. Tudo bem daqui? Você falou que é superior. Para os romanos, quando chamava alguém de bárbaro, quer dizer que a pessoa não é romano. Logo, é inferior. Resumindo, é isso. Os germânicos, exatamente. Tá? São esses germânicos que vão acabar, quando Roma cai, fundando reinos onde era Roma. Oi, gente. Do nada o negócio ali. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos lá. Em grego. Isso. Tá. Não, trilingue. Aí. Posso pagar isso aqui? Aí. Professor, bárbaros e tal é um termo pejorativo que os romanos usavam para quem não era romano. Então, mas o que é falar que os povos de fora eram inferiores? Eu não entendi. Todo mundo aí de fora de Roma, eles falaram que eles falavam que era inferior e bárbaro. Isso. É isso. Bárbaro é inferior. O bárbaro é tipo... a gente pode traduzir bárbaro como estrangeiro. Como traduzir? Sendo que é sempre inferior. Como se fosse um animal, né? Tipo isso. Mas é sempre inferior, sempre inferior. Ó o burro. Meu Deus. Voltando aqui. Professor, Oi, meu Deus. Fala. você pode apagar aquele resquício de caneta que tá ali embaixo do quadro que tá me dando agonia? Aquele ali do canto. E, olha pro lado. Vai indo. Aí. Olha aí. Gente, a pessoa tá com toque no chat. Era Pediu só pro isso mesmo. professor, apaga o resquício de caneta do quadro. Ela é maluca. Ai, Então, cara, assim, vamos aproveitar que a psicóloga já passou aqui, ofereceu o serviço. Juliana, Já pode por encaminhar. favor, eu vou te caminhar, tá? Fica tranquila. Juliana, É a Júlia. do nada, É a começou a falar o resquício. Tu me ama. Quem foi? É a Júlia. A Júlia, Cala a boca, não, cala a boca. a Júlia, voz parecida. Não, Júlia, pior ainda. A Lima, que... Não, com certeza a Lima, né? Nossa. Não, é a Lima. Professor, Não não fala importa, mal de mim aí, professor. Me defende, por favor. Não fala mal de mim aí, eu tô ouvindo. Não deixa Quem pediu pra não. pagar? Quem pediu pra pagar? Deixa eu... Foi a Júlia Trilles. A Pra Trilha. Trilles? É da casa. Júlia, eu falo com teu pai. Ai, gente, eu Vou tô... falar com teu pai, Júlia. Eu falo com teu pai. Falar, ó, Eric, tua filha tá boa, não. Você falou agora. Que foi tenso, hein? Até eu perdi o que eu tava falando aqui. Voltando. Seguindo então. Essa crise toda de problemas internos e invasões externas leva ao fim de Roma. O fim de Roma se dá por causa disso tudo, ao longo de vários séculos. Alguns imperadores tentaram impedir. Principalmente 2 imperadores foram os mais importantes. Primeiro, o imperador Constantino. Tá? Constantino. O que o imperador Constantino fez para tentar impedir, tentar ajeitar Roma? Em 330, imperador.
Isso. Em 330, ele vai mudar a capital de Roma. Ele vai pegar uma cidade que existia lá na Ásia, chamada Bizâncio. Essa cidade já existia. Vai reformá-la e vai transformá-la na cidade de Constantinopla. Ou seja, nem um pouco narcisista. Ou seja, cidade de Constantino. Constantino, então, muda a capital do Império de Roma para uma cidade nova, que era uma antiga reformada, que foi feita em nome dele, louvando ele. Constantinopla. O cara tinha uma boa autoestima. Tipo isso. Tinha uma boa autoestima. Parabéns pela autoestima dele. Resolveu ou não resolveu? Tá? O segundo imperador, chamado Teodósio, alguns anos depois, estava ainda pior a situação para ele. Teodósio. Então, o que ele fez? Bem no finalzinho do século, ele divide o Império Romano ao meio. Como se eu pegasse o Império Romano e dividisse ao meio. Ficou até morrer. Tá de Constantino. Tá escrito Bizânico ali? Bizâncio. Ah, tá, gente. Tá? Teodósio divide Roma ao meio. Vai dividir o Império Romano em lado ocidental, lado oriental. E, na prática, serão dois impérios com duas capitais. Capital do Ocidente como Roma, capital do Oriente como Constantinopla. Então, ele dividiu, rachou ao meio. Deu certo para metade. Um morreu, um viveu. O lado de lá, de Constantinopla, vai viver. Vai passar bem, tá? Vai durar mais 1000 anos. E o lado daqui? Morreu. Memórias de uma vida. Por quê? O lado oriental, que a capital continua sendo Constantinopla, era um lado mais estável. Ele conseguiu se manter mais seguro. O lado de cá, no capital em Roma, só desgraça. Só coisa ruim, só desgraça. E o lado ocidental é que cai. Em 476, data oficial, você tem a queda. Obrigado. Você tem a queda da Roma ocidental. Tá? Quando o último imperador romano, que tinha uns 15, 16 anos, chamado Rômulo Augusto, é expulso do trono, é deposto, por um cara chamado Odoaco, que era ostrogodo. E o lado de lá? O lado de lá dura mais 1000 anos. Os 476 com a queda da Roma Ocidental? Perfeito, isso é isso. Tá? O lado oriental só vai cair em 1453. Durou bastante. Isso. A queda da Roma Oriental é o marco tradicional do fim da Idade Média. Olha que legal. A queda da Roma Ocidental é o ano tradicional que se fala do início da Idade Média. A queda do lado oriental é o ano tradicional do fim da Idade Média. Início, fim. Início da Idade Média, fim da Idade Média. O ano da queda da Roma Oriental. Constantinopla, exatamente.
Uma pessoa perguntando. Qual é o país mais antigo que existe? A China. A China se dividiu, né? Conta. Não, assim, sem ser dominado por ninguém? Qual critério? Qual critério que quer usar? Sem ser dominado por ninguém? Se eu vou lá sem ser dominado... Sim, país que se manteve independente, no caso. Peraí, você tá falando que... Cara, difícil. Sem se manter independente, eu não sei te dizer, mas não vai ter algum que tenha durado muito tempo, não. Vão ter alguns com 1000 e poucos anos. Soma independente. Tenta jogar pra cá, não. Talvez Etiópia. Se mantendo independente, sim. Se mantendo independente, sim. Se você não considerar a independência, se considerar o país existindo, eu diria Egito. Egito. Eu diria Egito. Se mantendo, tipo assim, país existindo. Um país existe. Eu diria Egito. Mas país se mantendo soberano, independente, Etiópia. Etiópia foi o único país que não foi governado, a única região que não foi governada, não foi colonizada por europeus. Bateu na Itália, exatamente. Foi Império de Axum na antiguidade, depois virou Império Abissínida, depois tornou Etiópia. Então, eu diria que talvez seja, assim, o país mais longo e independente seria Etiópia. Isso. Bem pouco, bem pouco. Bom, voltando aqui. Roma cai depois de tanta merda, depois de tanta desgraça, depois de não sei o quê, em 476. Mas o lado ocidental. O lado oriental continua com as pernas dela. Tá? A gente não estuda o lado oriental. A gente só estuda o lado ocidental. O lado ocidental saiu em 476, totalmente. Coitado. Aí, o que rolou com o lado ocidental? Como estava tendo aquelas invasões dos germânicos, os germânicos em vários lugares começaram a fundar reinos. Começaram a fundar reinos. Oi? Isso, exatamente. Você pegar um mapa dos reinos germânicos, são vários. Tipo, aqui na Espanha vai ter reino visigodo, reino lombardo, reino franco, reino vândalo, reino burgúndio, reino ostrogodo, reino franco com bretão, vindo saxão, enfim. Professor, Oi, fala. os germânicos começaram a fundar reinos no lado que ainda tinha... Lado ocidental. Lado então ocidental. Tá. Lado Obrigada. ocidental. Tá? De todos esses reinos, eu vou falar só de um. Dos francos. Vou falar só de um que é dos francos. Por quê? Os francos, na atual França, foi o único que durou. Não fala Constantino, não. Deixa Constantino. Foi o único que durou. Deixa Constantino. É importante ainda. Mas para eu falar por que ele foi o único que durou, eu tenho que explicar para vocês algumas coisas. Agora eu complico a situação. Ao mesmo tempo em que Roma estava caindo, Roma estava ficando com desgraça, o cristianismo estava crescendo e aumentando. E, em larga medida, a gente pode falar que o cristianismo se expande muito graças à queda de Roma. Pouco, né? Oi? Queda de Roma. Cristianismo. O cristianismo vai se expandir muito apoiado na crise e fim de Roma. Começa assim.
o mesmo Constantino lá do egocêntrico, em 313, lançou uma lei favorecendo os cristãos, chamado Édito de Milão. O que ele fez isso? Ele legalizou o cristianismo em Roma. Legalize, literalmente. O cristianismo era ilegal em Roma. Ele legalizou o cristianismo. Foi? A religião era qual? Religião romana. Júpiter, Mercúrio e tudo mais. Édito de Isso. Milão. Agora não, o cristianismo vira uma religião legal em Roma, mas tipo assim, uma religião válida. A gente pode falar de realmente legalizar. É uma lei, tipo, você agora pode sim. Mas é isso. Legalizado, foi legalizado. Tá? Por que ele fez isso? Porque os cristãos estavam crescendo nas cidades, principalmente, e os bispos, cada vez mais, eram forças políticas importantes. Com Teodósio, está mais ainda. E Teodósio vai fazer além. Em 380, ele vai lançar também a sua lei, chamado Édito de Tessalônica. Aqui, o cristianismo foi legalizado. Está liberado de ser cristão. Aqui, o cristianismo é a religião oficial de Roma. Se aqui está liberado, aqui está obrigatório. Não. Ainda não. Professor, é Édito Peraí, de um Milão? momento. Milão e Tessalônica. Teve com o quê? Tem um pouco sim. Tem sim. Tá, foi mal, desculpa que eu não ouvi. Qual é a religião que mais Mas o quê? a religião Mais conhecida, sei lá, tipo, mais conhecido com mais adeptos. Isso. Ou cristianismo ou islamismo. Eu acho segundo por pouco atualmente. Eu tinha que ver um censo populacional. Eu lembro de um mapa porque é mais na área do Mediterrâneo hoje. Exatamente. Norte da África, ele entra um pouquinho, vai até a Índia. É onde, Thiago? Oi, oh meu Deus. É o que então? Você pode liberar ela pra mim, por favor? Tudo bem. Chantala, você tá liberado, tá tudo bem? Tá passando mal? Passando mal? Ah, tudo bem. Oi. Pode sim. Realmente, em termos de área, tem mais cristianismo. Mas em termos de população, aí eu não sei. Que aí vai ser diferente, né? A gente fala de mitos, antigamente, provavelmente quando foi daqui 100 anos, você vai estudar como se a gente gostasse de algum mito. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas você pode falar de mito cristão também. Porque é uma palavra de... Você usar a palavra mito como sinônimo de crença. Então, a palavra mito, quando você vai estudar religiões, pode estudar de qualquer um. Tá? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, não, senão é outra aula, é outro tempo. Você só vai quando você fala que é obrigatório, todo mundo tem que ser. O Estado não é laico. Aqui, o Estado romano é cristão. Tchau. A intenção de Teodósio aqui, de novo, era ganhar apoio dos bispos que estavam cada vez mais fortes. Para usar esse poder, que agora tem uma igreja cristã surgindo, para tentar salvar Roma. Não deu certo. Roma caiu. Então, o que acontece depois do fim de Roma? A principal força política que vai ter são os bispos. Em cada cidade. E você, que vai fundar um reino novo, se aliar com algum bispo, né, se cristianizar, vai te dar benefícios, vai te dar poder político, vai te dar legitimidade. Mas
Você vai escolher o grupo certo. Por quê? Agora eu vou entrar na parte que é um pouquinho complexa. E eu vou falar. Só os francos se aliaram, se converteram ao grupinho que estava dominando dentro da igreja. O que acontece? Posso pegar aqui? Era só os francos. Só os francos vão ser o único reino germânico que vão durar. E só eles serão os primeiros a se converterem ao cristianismo, mas de acordo com um grupinho dominante na igreja. Os francos eram Povo germânico. Francos era o povo germânico. Que vai dar origem à atual França. Os francos vão ser o negócio germânico que vai durar. O que é germânico? Isso. Reino. Tudo bem? Mentirosa. Agora, foca aqui. Que aqui vai ser um pouquinho complicado. Posso pegar isso aqui? Agora vai ser um pouquinho complicado. Tá? Vou tentar resumir o rolê. Espera aí. Sério, que agora é complicado mesmo. Quem aqui é religioso e tudo mais, que já frequentou a igreja, já ouviu falar de Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina levou simplesmente quase 500 anos para ser firmada. 500 anos de muito debate, de muita briga e de muita morte. Pode. Daí, o que nós tivemos? Vou entender um pouquinho de importância disso que eu estou falando agora. Esse debate sobre se Jesus era humano, divino, qual era a natureza de Jesus, se tinha Deus ou não tinha Deus, durou muito tempo. E envolveu muitos concílios ecumênicos. O que é um concílio ecumênico? É uma reunião de bispos, de teólogos, de pessoas envolvidas com sacerdócio, etc., que vão debater doutrina, vão debater Bíblia, vão debater o que vai debater. E em cada concílio, sempre vai sair uma coisa definida como a forma correta e outras serão a forma errada. Daí que nesse processo de debater qual é a natureza de Jesus, tivemos 3 concílios que foram definindo isso. Nesses 3 concílios, teve sempre uma ortodoxia, ou seja, uma forma tida como essa que é a correta, e teve grupos tidos como os errados. O grupo errado vai ser sempre caçado, literalmente. Literalmente caçado. O primeiro concílio foi Niceia, em 325. Niceia, o concílio de Niceia decretou que um grupo chamado de arianismo, que tinha sido fundado por um bispo de Alexandria, era herege. Então, aqueles que fossem cristãos, mas que seguiam as ideias do bispo Ário, eram hereges, deviam até morrer. Segundo concílio. Tudo bem. Segundo concílio, concílio de Éfeso. 435. O concílio de Éfeso definiu que o grupo do nestorianismo agora também é herege. Nestor foi um bispo, acho que do Egito, se não me engano, também. E as ideias dele foram tidas como erradas, heréticas. Seus adeptos tinham que ser caçados e morrer. Nestorianismo, obrigado. Terceiro, Calcedônia. 455. Calcedônia definiu que um terceiro grupo, chamado monofisismo, esse era bem grande. De novo, são hereges, estão errados, merecem ser caçados e morrer.
O que isso é relevante? Os germânicos que vão surgir, eles vão se converter ao cristianismo. Vão. Mas do arianismo. O arianismo, em anos, era um grupo já estava sendo caçado. Não era o grupo dominante. Não tinha preponderância em Roma. Não era o grupo que formava a igreja católica já. Era um grupo marginalizado. Já os francos não. Os francos vão se converter ao grupinho que estava tendo os concílios. Então, quando os francos vão se converter, eles serão os únicos que vão escolher o grupo que realmente tem força. Estou falando de força política, estou falando de força militar. E também força religiosa. Era o grupo que estava ditando o que é a fé correta e o que é a fé incorreta. Perceberam o rolê? Eles se converteram à forma de cristianismo que estava sendo definida a partir de cada concílio. Ou seja, quem estava definindo? O grupinho dominante. Isso aqui é uma formação de igreja que está já definindo qual é o grupo que dita as regras, qual é o grupo que está errado. Ou quais grupos estão errados. Os francos vão se converter justamente com o grupo ditando as regras. Os outros vão escolher os grupos que estão marginalizados. E formalmente caçados, literalmente caçados. Tá? Fala. Esse último grupinho aí, ele também era herege ou não? Monofisismo? É. Sim, os três parecem. No grupo correto. Professor, pede para alguém da sala tirar foto do quadro e mandar lá no grupo da escola. Alguém pode tirar foto do quadro e mandar no grupo da escola? É porque acho que a internet aí tá fraca. É um pouco difícil. E a qualidade da câmera fica ruim. Ah, tá embaçado. Ah, entendi. É um pouco difícil, sei. Tem uma questão que até envolve debate ecumênico. Mas a questão aqui é o quê? É uma questão inteira que estava se definindo. E nisso estava se definindo, você tinha um grupo cada vez mais coeso, que era que e outros que eram sempre expulsos. Nisso, os francos vão se converter e vão se tornar aliados a comandando. E os outros reinos? Não. Um grande erro dos outros reinos foi se converter ao arianismo. Porque não é o grupo que está dominando. Não é o grupinho da igreja que tem força. É um grupo marginal. Então, quando esses outros reis precisaram de ajuda, não tiveram como ter ajuda. Os francos tiveram. Perderam um pouquinho? Perderam? Alguém se perdeu? Alguém se perdeu? Você pode talvez pensar nisso. Se não me engano, o rei franco que vai se converter, ele acho que ele teve essa artimanha, assim, teve esse gap. Tipo assim, vou me aproximar do grupo principal. Tá? Alguém quer que eu volte alguma parte? Uma grande reunião, assembleia de bispos e teólogos para debater alguma questão de doutrina religiosa. Isso o quê? Atual França. O nome França vem de francos. França. Eles eram um povo germânico. Não escolheram a Calcedônia, escolheram o grupo que estava se definindo a partir da Calcedônia. Ou seja, escolheram Roma. Escolheram a igreja de Roma. A partir de Calcedônia, você pode falar de uma igreja de Roma mais solidificada. Mais sólida. Concílios, plural concílios.
Um co- Ainda sensível, tá ligado? Assim, não. Olha só. Olha só, Fala. Um concílio ecumênico é uma assembleia, uma grande reunião de bispos, sacerdotes, teólogos que vão debater e definir alguma questão de doutrina de fé. Então é uma grande reunião. Eu acho que é só ter Isso. Mas o Papa participa do concílio. Mas, tipo assim, por exemplo, tem alguma questão a ser definida como parte de fé. A Igreja Católica faz um concílio. O Papa convoca os bispos, convoca teólogos e vão ficar debatendo. Alguns concílios foram rápidos, outros duraram anos. Tem, o Concílio de Trento durou mais de 10 anos. Oi? Pode repetir? É uma grande reunião. Para quê? Para definir alguma questão de doutrina, questão de fé. Os sacerdotes, não. Todo mundo que é sacerdote, todo mundo que é importante na igreja, vai lá debater. Uma coisinha. Depois você vai para a Calcedônia, manda isso. Eles são o que dentro da igreja? Eles são um grupinho? Grupinho da ortodoxia, igreja de Roma, grupinho herege, que não faz parte da igreja de Roma. Os monofisistas foram expulsos. Esses três aqui se tornaram hereges para a igreja de Roma. Ou seja, o herege você mata. Você não conversa, você mata. Para a Idade Média, principalmente. Você não conversa com ele, você mata o herege. Mas a Calcedônia é um grupinho. Calcedônia é uma cidade, um lugar, onde foi o concílio. Tá? A igreja de Roma, eles se converteram de acordo com a igreja de Roma. Ou seja, não se converteram nem arianos, nem nestorianos, nem monofisistas. Na igreja de Roma. Isso, exatamente. Só eles. Francos se converteram na igreja de Roma. Isso. Ai, deixa eu tirar minha dúvida. Deixa eu tirar a dúvida, cara. Relaxa. Claro, você tem que falar um pouco de grande. Ah, porque a Roma tinha mais voz, sim. Sim, porque com os concílios, o grupo que começou a fazer parte da igreja de Roma foi a igreja. Então, assim, quando a gente lê, os reis germânicos se converteram ao cristianismo. Alguns escolheram grupos que não eram parte da igreja, não eram parte de quem estava comandando, dominando. Esses três aqui não fazem parte do papado, não se ligam ao Papa. Quem vai se ligar ao Papa é o grupo que estava vencendo em cada concílio. E só os francos escolheram. Foi? Tranquilo? E quando que eles se converteram? Boa pergunta. Vamos lá. Agora eu entro para os francos em si. Posso pagar isso aqui, gente? Essa conversão dos francos, ela foi feita pelo rei Franco. No final do século V, 470 alguma coisa, eu não lembro agora a data. Vou botar aqui, francos. Essa era que você vai pôr ou que se converteram? O ano que se converteu não importa muito, não. Um ano especificamente. Mas foi no final do século V. O rei Clovis dos francos se converte, então, à igreja de Roma que estava ganhando poder a partir dos concílios. Com isso, esse rei Clovis se alia a uma entidade muito poderosa. Se alia a uma organização que estava cada vez mais poderosa. E com essa aliança, o rei Clovis, rei dos francos, consegue se expandir. Assim que ele se converte e ganha esse aliado poderoso, ele vai começar a conquistar, ampliar seus territórios. O reino franco é a atual França. Mas o reino franco, enquanto durar, enquanto tiver na sua capacidade máxima, vai ser parte da Espanha, França, boa parte da atual Alemanha, Áustria, Bélgica, Suíça e boa parte da Itália. Tá bom, né?
Tá bastante bom, bastante bom. Isso por quê? Professor, Porque ele se converteu ao cristianismo ou a algum grupo específico do cristianismo? a igreja, o grupo da igreja. Tá? Então, Clovis deu o primeiro passo para isso. Para fazer um grande reino franco. E Clovis acaba fundando a dinastia merovingia. Dinastia merovingia. Que vai fazer isso, vai fazer realmente um império franco, um reino franco bastante poderoso. Alguns séculos depois, um descendente do Clovis vai ser ainda mais poderoso. Entre os séculos 8 e 9, esse é famoso. Carlos Magno. Carlos Magno vai ser um rei franco. Com ele, o reino franco vai ter o seu ponto máximo. Depois dele, pouco mais. Acabou. Os filhos do Carlos Magno não eram bons, não. Só o Carlos Magno era o cara. Um cara bom. Os filhos. O que o Carlinhos vai fazer? Ele vai, assim como o antepassado dele tinha se unido à igreja de Roma, a igreja que estava comandando, ele vai fazer algo semelhante, só que direto com o Papa. O que Carlos Magno vai fazer? No ano de 800, no Natal do ano de 800, exatamente, Carlos Magno vai para Roma, tal, coroa Carlos Magno como imperador. É bastante coisa. Bastante coisa. A coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III, colocou na coisa ali, deu tanto apoio religioso e político para Carlos Magno, que com Carlos Magno, o reino franco tem seu momento de maior grandeza. Porque o próprio Papa é aliado dele. Isso para a Idade Média é bastante coisa. Bastante coisa. O próprio Papa o reconhece. Foi uma troca que fizeram. O professor tá travando muito. Oh, meu Deus do céu. Travou tudo aqui que eu falei. Eu tava falando, no ano de 800, então... Que bom. Até murchei agora, tipo. Carlos Magno, então, gente, dos francos, no Natal do ano de 800, foi coroado imperador em Roma pelo Papa. O que é uma aliança política muito forte, muito forte. Tá? Para a igreja de Roma, quando fez isso, o que a igreja queria? Queria se tornar aliado de um império grande e poderoso. Alguém conseguisse defendê-la com armas. Para Carlos Magno, o que queria com isso? Queria um aliado poderoso, que desse até legitimidade para o que ele viesse a fazer. Tudo que o Carlos Magno fez, então, o Papa falou, tem minha bênção. Vai conquistar lá? Conquista, tem minha bênção. Vai fazer o quê? Tem minha bênção. É um aliado, então. É a bênção do cara. Então, com ele, com Carlos Magno, o Reino Franco acaba sendo, tipo assim, tendo a sua maior extensão territorial. Pegou aí sim, região de quase toda a Alemanha, foi até metade da Espanha, pegou bastante coisa mesmo. Muita, muita coisa. Quer perguntar alguma coisa? Não. Se pegar o mapa é bastante coisa. Não, é bastante coisa. Vai pra aquela época. Uhum. Exatamente, ainda mais pra aquela época. Tudo bem? Então, ele até muda de dinastia. Com o Carlos Magno, você tem a dinastia carolíngia.
Por quê? É o nome dele na dinastia. O cara podia. Aí que tá, ele foi tão bom que os filhos dele não conseguiram acompanhar, tá? O negócio todo. Tá? Carlos Magno foi tão bom que ele inaugurou uma nova dinastia. Ele inaugurou. Dinastia que durou só ele, praticamente. Tá? Os filhos dele até seguraram um pouco as pontas. Chegou os netos deu errado de vez. Os netos dividiram o território todo. Oi? O território do reino. Porque os netos começaram uma briga interna entre eles para ver quem pegar a herança do vovô. Sabe? Aí nessa briga do herança do vovô. A herança, ó, parece que tem aquele cara lá que é mais expressivo. Que agora todo mundo luta pela herança dele. Tipo isso, exatamente. A herança do vovô, que era uma coisa de tanto, né? Era um grande império. Os netos do Carlos Magno vão lutar pela herança, vão entrar em guerra muito forte, e vão entrar em acordo. Vamos dividir o território. Vamos dividir a herança. No final, na prática, dá errado. Dá errado. Os três caem. Foram 3 netos. Um pegou parte da Alemanha, um pegou parte da Itália, um pegou parte da atual França. O da França, que dura até hoje. Tá aí o tamanho até hoje. Tá? O próprio nome França, se você for estudar alemão, o nome França em alemão é Reino dos Francos. Em alemão, França é Reino dos Francos. Frankreich. É Reino dos Francos. Traduzir é Reino dos Francos. Ou Império dos Francos também, você pode traduzir. Tipo assim, os alemães mantiveram o nome. Oi? Ô, professor, esse negócio de delimitar fronteiras, que foi o Clóvis. O Clóvis, ele, quando se expandiu, conquistou territórios, a gente fala que ele aumentou as fronteiras do Reino Franco. Ou seja, tinha mais território, tinha mais fronteira. Os limites foram ampliados. Oi? O que é uma dinastia? O que é uma dinastia? Uma dinastia é uma família de governantes, uma família de reis, praticamente. Tá? É só ele. Sim, ele foi o ponto máximo. Depois ele, assim, cai o negócio. É tipo, chegou e caiu. Aí você vai começar a ter um reino. Nossa, quanto é? Ai, desculpa. Fala. Foi, então, Carlos VII, parente de Carlos Magno, não é? Daquela história da Joana d'Arc, que entregou ela Não, Joana d'Arc não é Carlos Magno, né? Bem mais pra frente. Então, mas aí é Carlos alguma coisa também, o rei. Deve ter um parente do Carlos Magno. Mas é o ator de Valois. Enfim, você perguntou, João? João, o que você perguntou? Depois de França, tem que Você vai ter o Sacro Império Romano Germânico, que vai durar até Napoleão. Para derrubar o Sacro Império Romano Germânico. Tá? Que vai ficar muito na região. Depois também vai ter o Austro-Húngaro, que vai durar até a Primeira Guerra Mundial. Mais pra frente. Mas o Sacro Império Romano Germânico vai durar. Vai surgir a partir das ruínas do Reino Franco, do Império Franco, e vai durar até Napoleão, até 1815, quando o Concílio de Viena o desmembra. Por que, pessoal, que durou muito na França? Oi? Por que durou mais na França? O Sacro Império Romano Germânico. Eu falei. Inventou quem foi o mais poderoso depois do Reino Franco? Sacro Império, talvez. Tá? Gente, vamos parar por aqui, tá bom, já tá bom de matéria. Deu pra cansar? Eu falei que eu tô falando. Como é que você vai ser o Fisicamente. Ai, eu saio.